capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 1. Posso ler então, né? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Vamos orar, irmãos. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que a Sua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. E nós precisamos dela nesse momento e pedimos, Pai, fala conosco, que não haja em nós impedimento, que não haja em nós barreira. Em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós pedimos. Amém. Pois bem, irmãos, a gente então sabe já que o nosso tema, ele vai nos ajudar, esse tema ele vai nos ajudar a olharmos para esse texto. Né? Então, essa coisa de que a gente hoje vive num território inimigo, além da linha inimiga. A gente sabe que tem uma guerra sendo travada, né? Primeira coisa. E eu não posso negligenciar essa informação. Eu preciso entender, existe uma guerra à minha volta. Segundo lugar, essa guerra se aplica à minha vida, me envolve de muitas formas. E eu não estou num ambiente de conforto. Eu não estou nessa guerra dentro da minha casa, dentro do meu lugar de segurança. Essa guerra ela é travada e sou eu, é você. São as nossas famílias que estão fora de casa, no território do inimigo. Amém? Não é verdade? Aí eu falei para vocês já do C.S. Lewis, que ele conta, ele explica essa situação. Ele diz que a gente mora no único lugar do universo que decidiu se rebelar contra Deus. Que pegou as armas e falou, e disse, nós não mais queremos estar sob a sua autoridade. Nós vamos nos voltar contra a sua soberania.
E foi isso que os seres humanos fizeram. E em todo o universo criado, só aqui que existe esse problema. Isso é para a gente entender que nós não somos dualistas, e essa informação é muito importante. Porque existem muitas pessoas, e existem até igrejas cristãs, que são dualistas. O que é dualismo? É aquela crença de que existem duas grandes forças em operação no mundo, uma é o bem, a outra é o mal, e elas são equivalentes, e elas são contrárias entre si. E muitas igrejas, né, são muito influenciadas. A própria teologia cristã, desde o início, a gente viu que aqui em Coríntios eles eram muito, na carta aos Coríntios, eles eram muito influenciados por esse pensamento de que tudo que é terreno é mal e tudo que é espiritual é bom. É lógico, sexo é ruim, porque é da carne, é carnal, é sujo, é feio. E para a gente entender que tem consequência nessa área da sexualidade que a gente está tratando. Esse mundo e todo ele atende a um único soberano, né? O Senhor, nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, né? A Trindade, quando ela ficou sabendo que havia esse problema, essa rebelião, o que eles fizeram? Né? O soberano falou, bom, ali naquele cantinho, porque se você olhar bem, a terra é um pequeno um grão de pó, né? Em todo o universo. Ali naquele cantinho ali, eles se rebelaram contra a nossa autoridade, né? A Trindade, a sua autoridade, a nossa autoridade. E eles, então, são rebeldes. E eles estão fazendo uma bagunça lá. Qual foi a decisão do soberano, do Deus Todo-Poderoso, do Criador? Ali entre a Trindade, eles falaram, bom, algum anjo, a gente pode mandar uma bomba lá e pronto, elimina o problema. Eles estão contra, a sua vontade não tem sido feita lá, e sim a vontade deles, a gente elimina o problema. Aí o filho fala, não, a gente não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A gente precisa ir lá buscar e salvar o que está perdido. Então o filho se disfarça de um de nós, e ele entra nosso mundo, na nossa história, ele vem pequenininho, como um homem. Ele entra em Jerusalém, né? Um pouquinho antes da entrada de Jerusalém, na entrada triunfal de Jerusalém, e aí depois ele é questionado pelos gregos, e é aquela coisa, você é o rei dos judeus, e aí ele fala, não, eu preciso morrer, eu vim para morrer. É importante que o grão de trigo caia na terra e morra. Naquele momento, Jesus então, ele fala o seguinte para os discípulos, o príncipe desse mundo precisa ser derrubado. O príncipe desse mundo precisa cair. Precisa cair. Depois, lá no 14, ele vai dizer, vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele não tem nada em mim. Para a gente entender que Jesus começou algo maravilhoso, mas algo que está sendo feito e realizado. Por isso que nós estamos aqui, nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos estar atentos, porque o ambiente não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente de paz, não é, né? O nosso lar docilar, não é esse mundo de alegria plena, completa, que nós somos iludidos a acreditar que ele seja assim. Nós estamos sim, né, como esses soldados, num território inimigo, e precisamos estar atentos a toda e qualquer influência, todo e qualquer barulho ali atrás do mato. Nós temos conversado sobre essas coisas, né? Pode ir para frente, mais uma aqui. E se nós estamos em meio a um território que não é nosso, é do inimigo, o que o inimigo fez para nos esperar? O que ele fez porque ele sabia que a gente ia andar por aqui? Ele plantou minas, né? Minas. E aí a gente fica andando tranquilo num campo minado. A gente pode andar tranquilo no campo minado? Por quê? O que acontece? Explode. Mas como é que eu vou saber se tem uma mina ali, eu posso andar tranquilo? Eu preciso de uma estratégia, não é verdade? Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de ferramentas que me ajudem a identificar.
Porque se eu andar de forma displicente num terreno minado, eu vou sofrer as consequências, não vou? Sim ou não? Não vamos? Aí, de repente, a gente está lá tranquilo, pensando em outras coisas, o vento está passando, olhando a beleza das coisas, e a gente pisou. Nesse campo, que é o campo da sexualidade, que é um terreno que tem sido preparado pelo diabo para mandar pelos ares as famílias, mandar pelos ares os pais, explodir as famílias, né? E como a gente sabe que essa área é uma área delicada, difícil, a gente precisa tratar dela. Desde que o Freud, nosso amigo Freud, ele disse que todos os problemas humanos, eles são resultado da repressão de algo que a gente entende como um impulso, né? Que se você reprimir, todos os males humanos são resultado de anos e anos de repressão dos nossos impulsos sexuais, né? Bom, tudo. Então, desde então, irmãos, são todo um século, décadas e décadas de trabalho na nossa mente e na cultura, e a cultura foi totalmente formatada para que ela ficasse assim, né? O sexo, então, ele é o maior valor da humanidade, é o maior tesouro, e em todos os sentidos, né? Ele é o nosso Deus, nós nos reverenciamos a Ele, e Ele é o fator máximo da realização humana. Como é que nós podemos ser igreja? Como é que nós podemos ser família numa cultura e no meio de um país e de um povo assim, né? Como ser marido fiel, como ser esposa fiel, como criar um filho para que ele veja no casamento o ideal de Deus para a realização da vida sexual, né? Como não? Não, mas esquece. Agora a cultura é outra, a gente precisa mudar o nosso discurso, porque agora é diferente, o mundo é outro. A gente não pode mais falar desses assuntos aí. Vamos pular esses capítulos de Coríntios. A gente lê até o 4, do 4 a gente pula lá pro bom, fica difícil, mas bom, a partir do 10, a gente vai lá para o 10, né? A gente pula todas essas outras coisas aí. Mas é lógico que nós não podemos fazer isso, não é, irmãos? Será que essa palavra de Deus, ela tem lugar, ela encontra lugar no nosso coração, na nossa necessidade hoje? Nós vimos que sim, na semana passada. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tratou de um lugar parecido com esse que a gente vive. Corinto era uma cidade, era um centro muito parecido com esse que nós estamos vivendo hoje. Eu peguei só essa frase aqui do Demóstenes. Demóstenes era um orador lá de Atenas, famoso, lá do 4º século antes de Jesus. Olha como eles entendiam, né, as relações. Mantemos amantes para o nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas a fim de produzirmos filhos legítimos e tal. Então, era essa a sociedade, é assim que eles lidavam com a sexualidade, com o sexo naquela época. Prazer? Bom, então você tem ali à sua disposição amantes. Gente, necessidades do corpo. Você tem à disposição suas concubinas. Aquela série Roma, não sei quem viu, também não vou indicar ninguém para ver, porque ela é um tanto quanto pesada, né? Mas eu assisti. Né? E eu falo para si, eu já fiz mais de 18, já fiz 18, né? Mas ela sempre fala, meu Deus, né? Assim ela fica me brecando, ainda bem que ela fica me brecando. Marco Antônio, lembra do Marco Antônio, né? Romano? Tem uma cena lá que é bem assim, ele acorda, ele está na casa da amante dele, e aí ele fala, bom, ela fala, poxa, você não vai levantar da cama? Ele fala, não vou levantar da cama sem sexo. Vou ficar aqui, eu não vou levantar sem sexo. Aí ela pega e chama lá uma serva, uma empregada, e fala, não, vem cá. Aí fala, vai. Aí ele vai lá, resolve, ele levanta bem, tudo bem. Assim, era essa, deu para entender, irmãos, que era isso aqui? É isso mesmo? É o que Demóstenes falou? Era essa a situação, que quando Paulo chega em Corinto, essa cidade, que já era a cidade mais mal falada do mundo, né? A gente sabe disso também. A gente sabe também que era o lugar mais depravado da sociedade. Já era, assim, o lugar mais difícil. E Paulo chega lá para pregar. Ele vai falar sobre essa
sobre a ética cristã, que vai tratar da família, e ela é elevada. Como, irmãos? Como? Uma coisa é você pregar essas coisas que Paulo pregou aqui, falou, para judeu. Judeu entende isso. Judeu sabe dessas coisas. Mas como falar desses temas numa cidade como Corinto? Como? Difícil. Impossível? Não, claro que não. Não. Então, Paulo, quando ele começa a falar sobre essa questão, sobre esse assunto, então ele traz ali uma estratégia. Foi isso que a gente começou a ver. Em primeiro lugar, lutem contra a permissividade. Isso lá no capítulo 5. Eles tinham o hábito de não ligar. Dentro da igreja havia gente fazendo coisa muito errada. Aí Paulo fala, poxa, no meio de vocês fazem coisas que nem entre os pagãos são feitas. Então, peraí, vocês precisam fazer alguma coisa. E lá no 5:9, ele fala, já lhes disse que vocês não devem se associar aos imorais. E ele diz claramente, eu não estou falando de imorais de fora da igreja, são os imorais de dentro. Esse é o pior tipo de imoral, né, para o apóstolo Paulo. Não é que você não pode mais comer com as pessoas de fora, os imorais de fora, não. Você não pode se associar com imorais dentro. Então a igreja ela precisa ser um ambiente de sal e de luz, nesse sentido aqui. Em segundo lugar, fujam da libertinagem. Libertinagem é o uso da nossa liberdade, sem o uso da consciência, sem dosar, sem usar o bom senso. Aí a gente viu também que isso não é liberdade. Se eu fizer, o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, se você fizer tudo o que der na sua ideia, na sua cabeça, você é um escravo da sua vontade, então não faça isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. O que é liberdade? É fazer só o que convém. É você se apoderar da sua vontade, então. Em terceiro lugar, né, é integrar o corpo na adoração. Porque para os gregos era difícil isso, né? Eles gostavam de cultuar só com o espírito. Porque o que a gente faz com a carne fica aqui mesmo, então a gente não se preocupa com a carne. Deus só está preocupado com o espírito, que é o que vai permanecer. E aí o apóstolo Paulo fala, não, o seu corpo é santuário, lá no capítulo 6, ele é o próprio santuário do Espírito. Existe valor na carne, existe valor na carne. Jesus se fez carne, eles não queriam aceitar isso, né? Os docetistas, nós também vimos isso. Existe valor na carne ao ponto de Jesus dizer, eu vou voltar e vocês todos vão ressuscitar com o corpo de vocês, com a carne de vocês. Existe valor na carne, por isso cultuem ao Senhor com o seu corpo. Cultuem ao Senhor com o seu corpo. Em quarto lugar, ele falou, casem-se. E é aqui que a gente vai ficar nesse capítulo, né, que é o capítulo 7. E existem algumas coisas que nós precisamos dar atenção. Para a gente entender esse capítulo, irmãos, nós precisamos ter de forma bem clara qual foi a motivação dele. Qual é a motivação que originou esse capítulo. Percebemos logo no começo, Paulo dizendo, quanto aos assuntos que vocês me escreveram. Quanto às perguntas que vocês me fizeram. Então, em primeiro lugar, trata-se de respostas. Isso é muito importante. Mas isso nos coloca diante de um problema. Por quê? Porque nós não temos aqui as perguntas. Não é? Temos? Não temos. Nós só temos as respostas. Então, ele fala, quanto ao que vocês me perguntaram, quantas coisas que vocês me contaram, eu vou falar sobre isso agora, eu vou responder isso agora. Então, nós não temos direito lá às perguntas. É igual quando você escuta alguém falando no telefone. Quem já ouviu alguém falando no telefone? Eu vejo a Sil falando no telefone, aí ela fica lá. Não, vai, não sei. E eu fico pensando, eu sei com quem ela está falando, e eu fico pensando naquilo que a outra pessoa falou lá e que resultou na resposta dela, sabe? A gente fica deduzindo, aí a gente começa a interpretar a conversa. É mais ou menos o que a gente precisa fazer aqui. Por isso a gente não tem tanta clareza, e é por isso que existe tanta dificuldade na interpretação desse texto. É por isso que o povo erra tanto na interpretação desse texto. A gente precisa partir desse primeiro ponto. Trata-se de respostas. Há muitas perguntas, há casos diferentes, há casos específicos. Perguntas específicas de situações específicas.
todas ali juntas, reunidas, todas em torno da questão da sexualidade, da vida em torno do sexo. Aí. Deu para entender, irmãos? Então, quanto àquelas coisas que vocês me perguntaram, eu vou responder agora para vocês. Em primeiro lugar, devemos nos abster do sexo, apóstolo Paulo? Aí ele vai responder, em primeiro lugar. O que ele responde, irmãos, no versículo 1 aí? É bom que o homem não toque em mulher. Está falando aqui de relação sexual. É bom que não haja. Então vamos baixar uma lei, uma norma, daqui para frente proibido, daqui para frente ninguém mais faz. É isso que Paulo escreveu? Não, é lógico que não, claro que não, senão a gente não estava aqui para contar a história, né? Aí logo no versículo 1 ele fala, seria melhor, mas, o que ele fala em seguida, irmãos? Por causa, bababi, bababá, cada um então tem a sua mulher. Cada mulher a seu marido e cada marido a sua mulher. Ele fala, seria bom se a gente não precisasse, se a gente vivesse num mundo onde essa área da sexualidade que foi preparada pelo diabo, não que ela é diabólica, o sexo é bênção, o sexo foi criado por Deus, ele é maravilhoso, é maravilha de Deus, mas ele foi deturpado pelo diabo, e ele tem sido usado como ferramenta para acabar com o ser humano, para minar o ser humano e as famílias humanas. Então, por causa dessas coisas, o apóstolo Paulo fala, seria bom se a gente não precisasse, seria bom se nenhum homem precisasse, se nenhuma mulher precisasse, mas por causa desse contexto em que nós vivemos, em que vocês vivem, eu sei, não pode ser assim. Por causa disso, então, cada homem tenha a sua esposa e cada esposa tenha o seu próprio marido. Cada um deve ter o seu, a sua. Cada um deve ter o seu e a sua. Porque o sexo em si, por si, ele é vazio. Ele não satisfaz. É ou não é, irmãos? Eu faço hoje, eu vou querer fazer amanhã e depois, toda hora. Eu faço agora e daqui a eu quero fazer de novo. E se eu me entregar a essa inclinação, a gente sabe o que vai dar. Vai chegar uma hora que eu vou falar, pronto, estou satisfeito? Não vai. Isso nunca vai acontecer, porque o sexo vazio, ele não preenche. E a gente fica pensando, não, é porque eu ainda não tive aquela outra experiência. E hoje a gente percebe, irmãos, essa maluquice que está esse nosso contexto, né, de pessoas que querem uma experiência, e depois eles precisam mudar a experiência, e experiências cada vez mais chocantes, porque precisa ser sempre... Porque aquilo já não me satisfaz, e eu estou vazio, e eu preciso de mais. Então, a gente vai alterando o jeito, a forma, e até a questão de ser com uma mulher ou com o sexo oposto. Né? Enfim, a gente sabe que o negócio, que as perversões vão embora, elas não param. E a internet está toda aí, né? Escancarada, colocando tudo na cara de crianças, isso, né? Absurdo. A gente sabe que o sexo vazio, ele é um devorador. Ele nunca vai satisfazer. É por isso que o apóstolo Paulo fala, por causa dessa nossa condição, cada um tem o seu cônjuge. Cada mulher, e é legal que ele fala da mulher e do homem, né? A gente já falou, ele não é machista. A mulher, ela precisa ter o seu marido, o seu homem. E o marido, ele tem que ter a sua mulher, ela é a minha mulher. Para isso. Então, o casamento, e aqui é casamento, né, é compromisso público, é só com um, é monogamia. Ele fala, bom, porque quando eu escolho a minha esposa, o meu esposo, é o melhor remédio para essa situação problemática que a gente vive aí. Vamos seguindo. No versículo 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Devemos nos casar, então? Né? Essa pergunta que a gente já respondeu, é claro. É estratégia, vamos nos casar. Porque o casamento, ele é um espaço de segurança, onde nós vamos estar guardados. Porque o sexo vazio, sem compromisso, a intimidade sem compromisso, ela é doentia.
ela gera males, ela vai devorando a gente. Então, a receita para a vida saudável, sexualidade saudável, cada um tem o seu, cada um casa. Então, nós devemos sim nos casar. Porque parece que quando ele fala, melhor seria que não se casassem no começo, a gente fica pensando que era essa, que melhor é não se casar, né? Mas e quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só? Não é disso que o apóstolo Paulo estava falando. A gente precisa entender que houve uma pergunta antes, há uma necessidade, há uma situação de depravação na sociedade. Por isso o apóstolo Paulo fala, melhor seria se nós vivêssemos sem. É possível? Claro que não. Então cada um case-se. Case-se. Por causa disso, case-se. Devemos então nos abster do sexo no casamento, porque se o sexo é uma coisa ruim, então vamos pensar, e os irmãos em Corinto, eles pensavam assim, e havia muitos problemas nesse sentido. Então, já que é o sexo que é ruim, que é mau, que é sujo, a gente então vive sem. A gente vive casado, mas como amigos, né? A gente não precisa procurar um ao outro nesse sentido. Aí o apóstolo Paulo responde, não, né, o marido deve cumprir os seus deveres. E é legal, essa tradução é da NVI, mas a tradução mais antiga, ela é mais fiel lá ao original, porque o termo lá é dívida. Cada marido pague o que deve à sua mulher, e cada mulher pague o que deve ao seu marido. O apóstolo Paulo fala, vocês não podem se abster do sexo no casamento. Sexo é bênção, sexo é dívida. Você casou, então você deve. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Irmãos, olha só. Como é que eu vou entregar o meu corpo para alguém, irmãos? Não é complicado? Não é algo difícil de conceber? Algo difícil de fazer? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que sexo é isso, irmãos. Ele fala que o sexo ele é a entrega de corpo. Antes ele falou que é o próprio santuário de Deus. Sexo é a entrega do corpo. Irmãos, você pode entregar o seu corpo, algo tão precioso para qualquer um? Você pode entregar o corpo para alguém que você não sabe nem o nome? Não. É por isso então que cada um tem o seu próprio, a mulher, o marido, porque é algo muito sério, muito profundo, que tem muitas implicações. Cada mulher então tem o seu próprio marido. E não para por aí. Cada mulher, então, pague o que deve ao marido. Por quê? Porque o seu corpo agora é a área da satisfação, todas as necessidades do marido. É por isso que essa relação, ela não pode ser banalizada. É por isso que as pessoas estão doentes aí fora. Porque a nossa experiência sexual, né, e a nossa sexualidade, e o ato sexual, ele precisa estar guardado pelo compromisso, irmãos. Como é que eu vou me entregar para uma mulher? Como é que eu vou entregar o meu corpo, né, para uma mulher, se ela não se comprometer comigo? Se ela não prometer que é até o fim da vida? Como é que eu vou entregar esse bem maior que eu tenho, que é o meu corpo, para uma mulher que não se comprometeu comigo, né? Não posso. O apóstolo Paulo fala, não pode. É por isso que no casamento, a gente precisa entender que nosso corpo é a área onde nós vamos suprir as necessidades sexuais do nosso cônjuge. Porque a gente pensa que é o contrário. A gente pensa que a gente casa para suprir as nossas necessidades. Aí o apóstolo Paulo fala, não, você agora casa e você vai ter a sua esposa, você não vai negar, né? Porque nem que seja por motivos espirituais, ele fala, não, mas você agora vai dar atenção à sua esposa, seu corpo agora precisa atender às necessidades dela. E não ela precisa atender às suas necessidades. Ao contrário, eu preciso usar, então, o meu corpo para o bem da minha esposa,
E as esposas precisam usar o corpo para o bem dos maridos, né? E, irmãos, o sexo no casamento é o melhor remédio para a gente combater a imoralidade. É o melhor remédio para combater a pornografia. É o melhor remédio porque é o lugar seguro, é o lugar onde a gente vai dar atenção, é o lugar onde você vai cuidar. Fala, não. Aqui, né? Está aqui o seu lugar. Está aqui. É aqui que você vai suprir as suas carências e as suas necessidades. Não só emocionais, né? Mas físicas também. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. E é legal que ele coloca aqui o próprio diabo, né? Ele fala, bom, se vocês vão se abster, né, dessa experiência como casal, só vão fazer isso se for algo conjunto dos dois, os dois pensarem, os dois decidirem. Nunca o contrário, porque aqui em Corinto estava acontecendo que as mulheres estavam dizendo, não, agora eu vou me guardar porque eu quero me dedicar à oração. E os maridos estavam vivendo com problema, e os maridos a mesma coisa, porque ele fala dos homens e das mulheres, nos dois casos aqui. Então ele fala, por que vocês não podem? Mesmo que vocês se abstenham, que seja por um pequeno tempo pequeno, porque para que o diabo não os tente, porque, irmãos, o diabo sabe, ele sabe onde mexer, ele sabe o que mostrar, ele sabe aonde mexer. É por isso que o marido deve estar atento às necessidades da esposa, porque o diabo sabe o que colocar, o que mostrar para ela, como alguém precisa tocar, né, cumprimentar e tal. Aí fala, bom, precisamos então nos guardar, porque vivemos numa época difícil, uma época cruel. Abram os olhos. Tem uma história que eu ouvi de um pastor, né? Ele dizia o seguinte: tinha um cara que tinha um barco pesqueiro, ele era rico, ele tinha um iate que ele ia pescar em alto mar, e ele ficava muito tempo longe. E aí ele era crente, aí o pastor perguntou, poxa, mas você vai lá e deixa sua mulher sozinha, e você fica lá sozinho com seus funcionários, né, que ele levava os marinheiros, e ele falou, não, mas eu levo a Zefa, que é a minha cozinheira. Mas quando é que você sabe que você tem que voltar? Quando é o tempo que você fala, bom, porque a gente fala de abstinência, que não é só a questão da oração, né? Às vezes a gente precisa se ausentar um do outro, ir viajar, a gente sabe que a gente vive num mundo assim, né? Como é que você sabe que você precisa voltar para casa? Aí esse cara falou para o pastor o seguinte, olha, eu levo meus funcionários, eu levo a minha cozinheira, que é a Zefa. O dia que eu começo a olhar para a Zefa e achar que a Zefa é linda, eu preciso voltar correndo para casa. A questão essa ideia da abstinência. O diabo sabe onde mostrar, o que você precisa ouvir, para tentar onde, irmãos? Na sua falta, na sua carência, na sua necessidade. Por isso, cônjuges, maridos, esposas, atentos, olhem, observem o que seu marido, o que sua esposa tem de carência, o que ela precisa. Você precisa atender. Acorda, atenda. O sexo não é mal, ele tem sido usado para o mal, mas ele é bênção. Ele é a coroação da intimidade, é bênção de Deus. Não abre mão dele. Você precisa trazer para dentro do casamento a sexualidade, né? Bênção. É estratégia de Deus para você dizer não para todas as oportunidades e artimanhas do diabo aí fora. E depois no 7 ele começa dizendo, gostaríamos que todos os homens fossem como eu. De novo ele vai falar isso, né? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficarem ardendo de desejo. Devo ficar solteiro? Aí ele fala, bom, melhor seria que sim, porque eu consigo, o apóstolo Paulo fala, bom, eu consigo, é possível, eu sou. E Paulo aqui, ele é solteiro, ele está solteiro, mas Paulo, é muito provável, e é muito mais provável que ele tenha sido casado, ele teve uma esposa, ou ele foi largado, né, abandonado por essa esposa,
ou ele era viúvo, mas ele conhecia o casamento, né? E pela forma como ele fala, por ter sido já, pela posição judaica que ele tinha, sinédrio, e ele era fariseu, e ele era influente no farisaísmo, e os judeus acreditavam que o homem precisava casar depois dos 20 anos. 20 anos era prazo, e ele precisava casar. Se ele não casasse, ele era uma pessoa mal vista. Então, Paulo, com certeza, é muito provável que ele tenha se casado, sim. Mas agora, ele estava livre, solteiro, né? Ele fala, bom, aos solteiros seria muito melhor se todos fossem como eu. E olha, irmãos, ele fala, mas cada um tem o seu próprio dom. Cada um sabe até onde pode ir. Cada um sabe o que pode fazer, né? Eu acho lindo isso no apóstolo Paulo. Ele não era recalcado. Ele não pensava assim, bom, já que eu não faço, ninguém mais vai fazer. Porque, gente, esse é o outro lado da moeda. Isso a gente tem visto na igreja, moralismo. E a gente não faz, não porque a gente acredita, por ser bom. Bom, eu não faço, e eu não vou deixar ninguém fazer. Né? Já que eu não faço, ninguém faz mais. Já que eu não vivo, ninguém vai viver. Deu para entender? Paulo não era assim. Ele falou, bom, eu consigo, mas eu sei que nem todos vão conseguir fazer. Cada um recebe a habilidade, o dom. E ele fala aqui, a palavra que ele usa, da palavra grega, é carisma. Mesma palavra que ele vai usar lá no capítulo 12, para falar dos dons espirituais. Porque para Paulo é dom, é capacidade espiritual, capacidade dada por Deus, é carisma. Cada um tem o carisma que Deus deu. Ele fala, bom, eu tenho essa habilidade, eu percebi que era melhor que eu ficar sozinho, entendendo a situação primeiro, situação de fronteira, de guerra, é o que ele viveu em Corinto. Se você abrir lá em Atos capítulo 18, você vai ver, quando ele chega em Corinto, logo houve um conflito entre os judeus, depois os gregos, e eles foram acusados de motim contra César, e logo eles foram perseguidos, apanharam, foram torturados. Esse era o contexto, e Paulo fala, bom, é melhor que, se você quer servir a Deus, que você esteja livre como eu. Não que não é bom que o homem não esteja só, né? Ele não está contrariando uma ideia, um princípio divino, é porque naquela situação era melhor. Bom, seria melhor, mas eu sei que não é possível, eu sei que cada um pode ir até onde foi capacitado para ir. Por isso, ele segue dizendo, né? Para que você não fique com brasa ardendo em desejo, casem-se. Casem-se sim. Aos solteiros, então, casem-se. Aos solteiros, casem-se. Escolha a sua esposa. Escolha o seu marido. Porque o sexo sem compromisso é doentio e ele é vazio. E ele vai te consumir. Ele fala, solteiros, casem-se. Porque lá em Corinto, as prostitutas andavam livremente, diariamente, dia, de noite, na rua. O culto a Deus Afrodite, que era Deus da sensualidade. Cultuar era você frequentar um prostíbulo. Era muito comum. Então ele fala, jovens, solteiros, como eu, né? Ele era solteiro agora. Casem-se. Se você não aguentar, case. Comprometa-se com uma pessoa só para o resto da vida. Podemos nos divorciar? Ele responde, aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Olha só, não sou eu falando, apóstolo Paulo, lembra? O Senhor já disse, lembra do Senhor dizendo? Jesus, quando ele foi questionado, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 2 em diante, você não precisa abrir. Jesus respondeu um questionamento. A gente pode se divorciar por qualquer motivo, ou só por, como diz na lei, só por causa da infidelidade? Aí, o apóstolo Paulo, Jesus responde. Lembra disso? Então, o apóstolo Paulo, ele fala, bom, o Senhor já respondeu, então não sou eu quem fala. Não pode separar. Podemos nos divorciar? Não vamos se divorciar, não pode. O Senhor já disse. Olha só, irmãos, o que está escrito aqui no 10. Não sou eu que está dizendo, é o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. Então, aqui no caso, deve ter sido uma mulher que perguntou, posso separar do meu marido? E às vezes por motivos religiosos, né? Justificativas religiosas. Mas aí o apóstolo Paulo não termina aí, ele fala, mas
Jesus falou, não se separe, não se separe, não se separe. Mas se você se separar, está vendo aqui, de novo, a compreensão do apóstolo, ele falando, olha, eu entendo. Seria melhor que todos fossem como eu. Seria melhor que se todos se casassem. Seria melhor que todos ficassem casados. Mas, se você se separar, então, ele segue dizendo, não se case novamente, que permaneçam, mas se eu fizer, que permaneçam sem se casar, né? Não sem se casar novamente. Então, ou então reconcilie-se lá com seu marido. Aí depois ele fala, o marido também não se divorcia da sua mulher. Ponto. Irmãos, quando ele fala aqui do Senhor, a gente precisa entender o seguinte, porque logo em seguida, no 12, do 12 em diante, ele vai tratar de outro tipo de divórcio. O divórcio que não lida com um casal de crentes, porque aqui é um casal de crentes. Porque ele lembrou de uma palavra de Jesus para os judeus. Os judeus que conhecem a Escritura. E Jesus então vai falar para os judeus no contexto dos judeus, né? Ali eles não deviam se separar, não se separem, certo? A palavra do Senhor para os judeus. A partir do 12 ele vai falar de uma outra situação, de casais onde um é crente e o outro não é crente, de um que é servo de Deus, o outro não é servo de Deus. Aí a resposta é outra, irmãos. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, e a gente não tem mais tempo, já acabou de novo. Mas essa questão do divórcio, né? A gente sabe que lá em Malaquias está escrito que Deus odeia o divórcio. Quem já viu isso aqui lá? Quem já leu? Malaquias capítulo 2, alguma coisa que eu não lembro. Deus abomina o repúdio, que é a palavra lá. Deus odeia o repúdio. Se nós formos ler naquele contexto, né, que tipo de repúdio ele está falando? No entanto, lá em Esdras, irmãos, prestem atenção, Esdras e Neemias, os dois livros, naquela situação do retorno do povo do cativeiro, e eles vão então se estabelecer novamente em Jerusalém, reconstruir a cidade, resgatar a identidade judaica, a identidade eleita. O que acontece ali? Quando eles chegam, a maioria das pessoas estão casadas com estrangeiros. Quando Neemias chega, ele olha para um lado, está tudo casado com estrangeiro. Aí o que ele faz, irmãos? Pode separar, separa tudo. E se tiver filho, manda embora também, despede. Irmãos, é aquele termo, repudia, manda embora. E se tiver filho, manda embora também. Porque nós visamos aqui a identidade de Israel. Nós vamos ler lá em Esdras, que quando Esdras olhou e ele conversava, as crianças não sabiam falar nem o idioma judaico, nem o hebraico. Eles falavam cada um o idioma das suas mães. E aí ele fala, manda embora. Porque o que está em jogo aqui é a unidade. E aí fala que Deus aprovou o divórcio. Espera aí, mas Deus odeia o divórcio? Ou Deus aprova o divórcio? Que história é essa? É para a gente entender, irmãos, que o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Paulo, a gente não vive numa situação ideal. Melhor seria que eles nunca tivessem encontrado com aquelas mulheres que não eram da descendência de Israel. Que eles nunca tivessem quebrado uma lei, porque lá na lei, lá em Deuteronômio, Deus falou, não se casem com estrangeiros, porque senão vocês vão perder a identidade. Os pais, os filhos vão, o pai ou a mãe vão ensinar para os seus filhos uma outra cultura, uma outra religião. Não faça isso, porque o que está em jogo aqui é a identidade. Vocês não podem fazer. Só que a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal, um mundo que jaz no maligno, um mundo que foi preparado, um mundo que é território inimigo. Aí o apóstolo Paulo, tendo tudo isso em vista, olhando para essa cidade, que não tinha nada de cultura judaica, né, era uma cultura totalmente diferente. Aí ele, contemplando essa situação, ele vai responder a outros questionamentos de casais que não eram esses casais crentes os dois, mas um era crente e o outro era pagão. Aí ele responde, e a gente está acabando aqui, irmãos. Se o seu marido, né, aos outros, eu mesmo digo isto,
não Senhor, né? Jesus não falou nada sobre isso, por isso que ele fala, não é que tem dois pesos, ele fala, bom, Jesus não falou, eu sei que ele falou lá, para os dois, mas aqui, se um é crente e o outro não é, e Jesus não falou nada, mas eu é que vou dizer, não tem peso menor. Se o irmão tem mulher descrente, ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Ainda, olha só, ele não está indo contra Esdras, aqui é uma outra situação. Se o seu marido, ele é pagão, ele é adepto do culto lá da deusa Afrodite, Vênus, não tem problema, não se separe dele para casar com um cristão, não faça isso, não faz isso. Se ele te ama, e se ele quer ficar com você, fica com ele. Só que aí não para por aí, né, irmãos? Versículo 14, né? Não, é antes. No 13. E se uma mulher tem um marido descrente, e ela se dispõe a viver também o caso de homem e mulher, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora não são. No versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficam debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Ele está falando então aqui de uma outra situação. Primeiro caso, você é casado com alguém que não é crente, mas ele te ama. Ele não quer que você vá embora. Então, fica com ele. Fica com ele. Porque a tua presença vai santificar a relação. E os seus filhos serão abençoados. Né? O apóstolo Paulo também fala que a mulher ela vai ganhar o marido calada. Né? E o marido ganha a mulher calada também. Mas numa segunda situação, se você é casado com alguém que não é submisso à palavra de Deus, e essa pessoa quer ir embora, deixa aí. Deixa ir embora. Se o descrente se separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficam debaixo de servidão. Ficam livres. É a mesma expressão que ele vai usar lá no final do capítulo, aqui no 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar novamente. É a mesma expressão. Mesma expressão. Quando o apóstolo Paulo fala de liberdade, ele fala de liberdade. Porque Deus não te chamou para ficar sofrendo. Deus não te chamou para você ficar em clima de guerra. Você não pode obrigar alguém a permanecer casado. Você não pode amarrar o cara na pé da mesa. Se ele quer ir, que vá. E o outro fica livre. Palavra de Deus para os solteiros. Toma cuidado. Você está vivendo em terreno minado. Cuidado com essa sexualidade doentia, perversa, pervertida. Para você que hoje está numa situação de solteirice, né? Porque você já foi casado, ou foi largado, toma cuidado. Toma cuidado com essa sexualidade doentia. Olhos abertos. Olhos abertos. Os casados, os dois casados, entendam. Casamento é blindagem de Deus para você enfrentar essa situação. Em segundo lugar, não cogitem separação. Jamais. Jamais. Se você está aqui, seu esposo ou sua esposa não está, e essa pessoa quer ir embora, ou ela já foi embora, palavra do Senhor, irmão, você está livre. Livre? Para fazer o que eu quero? Não. Para fazer o que convém. O que convém fazer. Muita atenção. Porque aí está tudo em jogo, né? Quando Jesus responde lá em Marcos 10, a questionamento do divórcio, ele fala, gente, pode se separar por qualquer motivo ou é só por infidelidade sexual? Aí Jesus fala, gente,
Está falando na lei lá que pode ser. É por infidelidade. Existe um precedente. O apóstolo Paulo aqui está falando que existe um outro precedente, que é o precedente, se o seu marido descrente quiser ir embora, que ele vá, você fica livre também. 2 precedentes bíblicos. Mas aí Jesus fala, isso tudo só é possível por causa da dureza do coração de vocês. É por causa da dureza, porque quando Deus une 2 vidas, Ele une para valer. Quando 2 histórias, né, esses encontros promovidos por Deus acontecem, há uma união. E depois, como é que você separa aquilo que Deus uniu? Você separa, é uma cirurgia, né, é uma agressão, vai ficar pedaços, a gente vai levar pedaços a vida inteira. Não é uma palavra assim, beleza, é oba-oba, não. Divórcio sempre é doído, sempre é dor, sempre é separação, sempre é vida que se perde, sempre é vida que se perde, em todos os sentidos. Mas entendendo, irmãos, as circunstâncias, entendendo as situações, entendendo aqui, irmãos, eu sei que cada um tem a sua história e as suas experiências aí. Entendendo tudo isso, né? A mesma palavra que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Vamos olhar daqui para frente. Vamos olhar para frente. Deus conhece você, Deus conhece a sua situação. E Ele tem dado essas estratégias aí para a gente superar esse tempo difícil que a gente vive. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que nos ilumina o caminho. Que tantas vezes, Senhor, é tão escuro, a ponto de nós não sabermos para que lado ir, para que passo dar, mas é ela que nos traz luz, Senhor. Seja ela, Pai, a dirigir os nossos corações. Seja a Tua palavra, Senhor, a dirigir as nossas decisões, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, é o que nós clamamos. Para vivermos, Pai, nessa situação, nessa circunstância. É o que clamamos, Deus. Clamamos em nome de Jesus, Pai. Eu peço pelos meus irmãos aqui, que estão aqui, Senhor, pacientemente, à disposição do Senhor, Pai, para ouvir essa palavra. Que o Senhor, através do Teu Espírito, trate com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Indo, Pai, nas suas necessidades. Trata, Pai, de cada marido, de cada esposa, de cada pai, filho. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Grato por tudo aquilo que o Senhor já fez. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com você, esposa, seja com você, marido, seja com você, solteiro, livre, cada um dos dias da semana.